Homilética 2, é a nossa segunda aula de Homilética 2. Estamos falando a respeito de sermões textuais, onde trabalhamos com o texto para expor a mensagem que o Espírito Santo nos ilumina, para que possamos trazer uma mensagem que edifica o corpo de Cristo. Como eu disse, não há nada de errado preparar um sermão. Eu até disse na aula passada que o sermão é preparado não para ajudar o Espírito Santo, mas sim para ajudar a nós que temos uma memória que às vezes falha, não conseguimos gravar todas as coisas na cabeça. Então, quando nós organizamos um sermão, é para nos ajudar, saber entrar e sair na mensagem de maneira que a igreja saiba a respeito de quem estamos falando. Porque às vezes tem pessoas sim que eu admiro que prega sem fazer um esboço no papel e consegue ter tudo na mente e entra bem na mensagem, sai da mensagem, consegue concluir a mensagem sem ter um esboço. Já vi vários pregadores assim. Eu, particularmente, eu preparo um sermão e não fico confiando tanto na minha mente. Confio no Espírito Santo e deixo o sermão ali para poder me auxiliar. Mas, infelizmente, existem pessoas que não utilizam o sermão e pregam e você não sabe sobre o que a pessoa quer falar. Ele começa falando de um assunto, ele vai para outro, cita um personagem que não tem nada a ver com aquele primeiro texto que ele leu, e vai fazendo coisas. Quando no final da mensagem, quando ele agradece, que ele não consegue nem concluir, aí você pergunta, mas sobre o que mesmo que ele queria falar? Aí você acaba não sabendo qual era o assunto. E para que uma igreja seja edificada, nós temos que ter um tema para poder tratar num sermão, num culto, seja ele no meio da semana ou nos domingos. Tem que haver um tema para que a audiência saiba de quem estamos falando. Então, o ponto 2 aqui, a respeito dos sermões que o pastor apresenta aqui, ele mostra uma coisa interessante aqui, que do mesmo texto você pode extrair várias mensagens, ou até mesmo um tema e um título. Você pode extrair nesse esboço dois temas e várias mensagens, que a verdade é, irmão, a perspectiva que nós temos de um texto, ele pode variar. Por exemplo, eu há muito tempo atrás eu li um livro de Dwight Moody, o conhecido bastante como Moody, um pastor que pastoreou por volta do século XIX em Chicago. E eu li um livro dele, o nome é Seara em Fogo, um livro muito bom. E ele conta que ele esteve na Inglaterra depois de já ter ficado famoso, e bastante famoso, que inclusive até o sermão que está aqui, nem foi proposital, que está aqui o texto que foi utilizado, que o pastor nos deixou, é o mesmo texto sobre o assunto que eu vou falar. Ele esteve na Inglaterra, pregou, já estava famoso, estava acostumado com a fama. Então, onde Moody chegava, o seu nome lhe precedia e já nem precisava de fazer tanto esforço, já não orava mais, não estudava tanto a Bíblia, porque já tinha os seus sermões preparados. E ele pregou na igreja na Inglaterra, e um jovem, ele conta que um jovem aproximou-se dele após o culto acabar e falou com ele que gostaria de pregar na igreja dele aqui nos Estados Unidos. Ele meio que, para responder, para ficar livre do rapaz, disse: Ah, pode ir lá na igreja e você pode ir pregar. Então o rapaz veio para poder pregar aqui e pregou. Pregou é, João 3,16. O rapaz pregou no domingo pela manhã e teria um culto no domingo pela manhã e domingo à noite. Então o rapaz pregou João 3,16 e segundo o que ele conta no livro, Deus fez uma obra maravilhosa naquele domingo pela manhã. E convidou o rapaz a pregar no domingo à noite. O rapaz pregou novamente João 3,16, outra mensagem diferente. E Deus falou grandiosamente na igreja. Então, ele falou, ele conta no livro, que ele convidou o rapaz a pregar durante toda a semana, de um domingo ao outro. O rapaz pregou por 16 vezes, melhor, por 5, 6, por 10 vezes no mesmo texto, sem repetir a mensagem, João 3,16. Foi onde ele até diz no livro que ele reconheceu que, por uma pessoa do nível do Dwight Moody, reconhecer que ele estava na rotina
ele falou que ele aprendeu muito com aquele jovem porque ele havia perdido a unção do Espírito Santo sobre a vida dele e estava acostumado com aquela rotina. Então, quando nós estamos sendo dirigidos, além do sermão preparado, seja o nível de conhecimento teológico, se nós não formos dirigidos pelo Espírito Santo, nós não alcançaremos o objetivo da mensagem que temos esboçada para a igreja. A primeira coisa, temos que estar submetidos à voz do Espírito de Deus para sermos usados por Deus ali naquele instante e deixar com que Deus fala grandiosamente. A primeira coisa. E, claro, preparar o sermão e nunca caímos na rotina. E eu achei interessante na vida de Moody que ele fala isso. O rapaz pregou por 10 vezes no mesmo sermão, no mesmo texto, sem repetir nada, e de todas as 10 vezes Deus falou de maneira grandiosa. Então, quando nós lemos um texto, o texto tem a sua interpretação literal. Isso aí nós não podemos fugir da interpretação literal do texto. Mas um texto tem várias aplicações. Por exemplo, João 3,16, o texto está muito fácil, muito bem explicado, não requer tanta exegese, tantas coisas para entender o texto. Porém, ele pode ser aplicado de várias maneiras. Você pode tirar vários sermões de um versículo bíblico, como João 3,16. Então, é isso que o pastor quer mostrar nesse ponto, que de um sermão você pode, de um texto, melhor dizer, você pode tirar vários sermões, você pode ver por diversos ângulos aquele texto e extrair dele uma mensagem que a igreja necessita naquele dia. Que uma das coisas que nós temos que ter preocupação é o que a igreja está precisando de ouvir naquele dia que você vai expor o seu sermão. Aqui o pastor falando em João 3,16, como todo mundo conhece esse texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo bem conhecido. E o pastor, ele utiliza o tema do seu primeiro sermão, baseado em João 3,16, sobre os característicos distintivos da dádiva de Deus. Ou seja, as características desse dom que Deus concedeu onde. Dádiva quer dizer dom, presente. É claro que no sentido aqui tem mais que um sentido de presente, não esse sentido de dom que nós encontramos na Bíblia, mas sim no sentido de presente. Aí ele mostra que a dádiva de Deus, ele mostra que, primeiro, essa dádiva é o amor, ele mostra porque Deus amou o mundo de tal maneira. O interessante nesse texto, nessa parte do versículo, é que nós não temos como explicar a maneira que Deus amou o mundo. João não conseguiu falar, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Então é algo inexplicável o tamanho do amor de Deus. Aí você utilizando esse subponto, esse ponto você pode colocar como subponto que é o maior amor, o amor que Deus colocou ali é o maior amor que já existiu e que existe em toda a terra. É o amor de Deus, que ele amou o mundo de tal maneira. A segunda dádiva é a sacrificial. Ele mostra que ele deu o seu filho unigênito, ou seja, como nós falamos na aula passada, amor é atitude. Então, esse amor dele, a dádiva do amor, o presente do amor de Deus que ele concedeu à humanidade, lhe resultou em sacrifício, em dar o seu único filho em favor dos demais. Unigênito quer dizer único. Único que ele tem. Não é que é o único que foi gerado por ele, porque Jesus é Deus eternamente. Ele não teve princípio nem fim. Ele é eterno, igual a Deus. O próprio João fala isso, que Jesus ele é o verbo que esteve com Deus, o verbo que era Deus. Então, Jesus, quando fala unigênito, quer dizer o único de Deus. A dádiva é eterna, ele fala para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, irmãos, ela não só fala de uma extensão de vida, mas fala de uma qualidade de vida. A vida, por exemplo, a eternidade, ela só vai ser boa e ser uma vida porque vai ter Deus presente lá. Se você tirar Deus de qualquer ambiente, a vida não é boa. Então, por exemplo, a eternidade, ela só é boa porque vai ser com Deus. Porque se você observar, as pessoas que estarão no inferno estarão também numa eternidade, porém uma eternidade sem Deus. Então, a diferença da vida eterna é que ela é uma vida de qualidade
diante de Deus. Então, ele mostra aqui que é uma dádiva eterna, é um presente eterno que Deus concede para o homem. Uma dádiva universal, que é para todos, é conjunto. Não existe que Jesus morreu com um gato pingado. De forma alguma, eu quero entrar aqui em algum discorrer a teologia da predestinação ou coisa parecida, mas nós sabemos que Jesus ele morreu por todos. E, e a razão é que todos aqueles que não aceitarem a Cristo, eles não estarão isentos de ser condenados justamente porque Jesus morreu por eles e eles rejeitaram. Então, é uma dádiva, um presente universal, que Deus olhou para todos os homens e resolveu dar esse presente a eles. E ele mostra que é uma dádiva condicional. O que é condicional? É aquilo que Deus coloca diante de nós e requer algo. Por exemplo, só que o negócio aqui não é algo tão difícil, é somente crer. Ele mostra que ela é condicional porque só tem essa vida eterna e essa salvação só alcança todos quando eles creem, quando eles resolvem tirar a mente do mundo e voltar a mente para Deus, porque crer isso é quando você consegue ver o impossível, pelo menos para nós que não presenciamos a crucificação, que não enxergamos o que Cristo fez, nós temos que crer e ver o impossível. E já para o povo que viu, para eles era um pouco difícil também, porque as profecias do Velho Testamento que lhes apresentavam o Messias, eles não entenderam que era um Messias que livraria a alma. Então eles pensavam que era um Messias poderoso como Davi, alguém de pulso. E quando eles vê o suposto Messias que os primeiros apóstolos pregavam morrendo na cruz, para eles aquilo era completamente inaceitável. Como que um Messias morreria numa cruz? Se ele seria um descendente de Davi, alguém tão poderoso. Então, por isso requer uma fé. As pessoas que presenciaram, para eles era um pouco difícil. Nós vemos a presença do ladrão da cruz, ao ver a reação de Jesus, ele consegue entender o que estava acontecendo e lhe pede perdão. O outro rejeita e sofre a condenação eterna. Então, nós vemos que o próprio centurião reconheceu que Jesus ele era filho de Deus e outros que se converteram com a pregação dos apóstolos. Então, alguns até presenciaram a crucificação, ou ouviram falar da crucificação, que ainda estava muito presente aquilo ali. Jesus andou por cerca de 40 dias na terra após ressuscitar, então muita gente ainda viu. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, capítulo 15, que cerca de quase 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Então, requer fé. Nós que não vimos, requer fé. Perguntas, por exemplo, como que eu vou crer que realmente essa pessoa morreu por mim, sendo que ele não me conheceu, sendo que eu não sei quem ele é. Então, são perguntas que podem surgir na cabeça de uma pessoa. Então, por isso requer fé. É você ver além do que os seus olhos humanos possam enxergar. É saber que Cristo te amou primeiro, conforme João fala na sua primeira carta, que ele nos amou primeiro e ele nos amou como nós somos. Então, isso requer de nós fé. O segundo sermão, o pastor, baseado no mesmo texto, ele mostra sobre os aspectos vitais da vida eterna. Então, ele mostrou aqui a respeito das características distintas da dádiva, ou seja, do presente de Deus, algumas características desse presente, que no primeiro sermão, que seria um presente de amor, um presente de sacrifício, um presente eterno, um presente para todos e um presente que requer algo condicional. A pessoa tem que dar o primeiro passo, como crer. Já no segundo sermão, elabora sobre os aspectos dessa vida eterna. Mesmo baseada em João 3,16, ele utiliza o final do versículo, onde fala para que tenham a vida eterna. Então, vai discorrer um pouco a respeito do que vem a ser a vida eterna. Aí o pastor mostra aqui que é o aspecto vital da vida eterna. Ele mostra aquele que deu, que é o próprio Deus. Aí isso requer pouca coisa de conhecimento a respeito de uma questão de você conhecer um pouco do grego a respeito de Deus. Você poderia entender que a palavra theo é uma palavra da tradução
que foi traduzido do hebraico para o grego em relação ao tetagrama, que possivelmente nós não sabemos ao certo como era a pronúncia do nome de Deus no Velho Testamento, devido a ter se perdido, mas alguns creem que possa ser Yahweh, porque quando eles traduziram a Bíblia do grego para o hebraico, eles traduziram a palavra Jeová, que daria no hebraico a palavra Yahweh, mas não se sabe. Por isso, devido ao temor que os judeus tinham do mandamento que fala não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que eles, com o passar do tempo, com as cópias que eles foram fazendo da lei de Moisés, onde foram os primeiros livros que trazia realmente o nome de Deus, da maneira que Deus se apresentou a Abraão, que Deus se apresentou a Moisés, eles tiveram tanto medo que eles tiraram o nome de Deus e colocaram esse tetagrama, que é aquelas 4 letras, que é o Yoda, que é o Y, o Vav, o Reva e o Vav, que quer dizer Od, Rev, Vav, Rev. Então, ou seja, eles tiraram o nome de Deus. E a tradução para o grego se dá a palavra tel, que traduzido para o português é Deus. Então você entende que aquele que deu é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que está acima de todas as coisas. É o Deus que governa todas as coisas. Por isso ele pôde dar. Então, se você entende um pouco sobre a teontologia, sobre a doutrina de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, sobre os atributos de Deus, você vai entender que realmente Deus tem todas as coisas sobre o seu domínio. Por isso ele pôde, com muito pesar, dar o seu filho por nós. Nós não podemos ter que o muito que Deus seja majestoso e poderoso, que ele não teve pesar ao entregar o seu único filho por nós. Nós temos que entender que isso custou caro. Para nós é de graça, mas para Cristo e para Deus foi doloroso. Uma das coisas, irmão, que mostra o quanto isso custou para Cristo, que eu não sei se os irmãos já pararam para observar quando Jesus está no Getsemane. Eu já vi muitos pregadores falar que Jesus, quando ele orava, Pai, se possível for de mim, passe, se possível for, passe de mim esse cálice, é que Jesus estava com medo. Irmãos, é impossível que Jesus estava com medo. Jesus já sabia que para aquilo ele veio. Ele mesmo fala, eu vim para isso. Quando Pedro falou, Senhor, tenha misericórdia de ti, e Jesus falou, para trás de mim, Satanás, ou seja, tentando tirar o foco de Cristo, ele já sabia que ele enfrentaria a cruz. Ele tinha entendimento, ele sabe que para isso ele veio. Então ele não tinha medo. Porque se nós colocarmos que ele tinha medo de enfrentar a cruz, por que que a história, como Flávio José, Eusébio de Cesareia, mostra dos apóstolos que foram crucificados, e eles até escrevem que Pedro, ao ser ameaçado de morte, quando estava a caminho da cruz, ele disse, Eusébio de Cesareia escreve isso, que não era para crucificá-lo de normal, e sim de cabeça para baixo, por ele não ser digno de ser crucificado como Jesus. Pedro foi para a cruz com alegria. Então, por que que Cristo teria medo da cruz? Aí, quando você vai entender o texto, como eu estou dizendo que para ele não foi fácil, é que para Jesus, ele gozava de uma glória eterna com o Pai. Ele esteve junto com o Pai, sempre esteve junto com o Pai. A partir do momento que Jesus fala assim, passe de mim esse cálice, o que é cálice na Bíblia? Você vai no capítulo 14 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus fala assim para Abraão, o cálice da minha ira já encheu contra os amorreus. Você vai em Apocalipse, existe 7 taças cheias da ira de Deus. Então, o cálice está relacionado à ira de Deus. Quando Jesus fala, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, é porque a partir do momento que Jesus tomasse todo o pecado da humanidade, a ira de Deus, que era para ser sobre nós, estaria sobre ele. Por isso ele exclamou, cumprindo o Salmo 22 na cruz, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Então, nós vemos que foi doloroso para ele. Então, Deus deu, não é porque era assim, é tão fácil de dar, mas mostra o quão grande é esse Deus. E o pastor quer mostrar isso. Quando ele fala que aquele que deu foi Deus, é para que nós reconheçamos a divindade de Deus, a soberania de Deus. E que mesmo assim isso lhe custou. Aí ele mostra mais que é o motivo de ele dar. O motivo foi que ele amou o mundo de maneira inexplicável.
ninguém tinha nada que poderia atrair os olhos de Deus, mas mesmo assim ele nos amou. Ele pôde. Não que as pessoas falam que Deus viu você e achou alguma coisa. Não, Deus, irmão, não achou nada em ninguém. Não foi por nós. Ele fez por ele mesmo, é porque ele realmente amou. Não é que eu tinha alguma coisa que chamaria a atenção de Deus. A única coisa que eu sempre mereci foi a cruz e o inferno. Então, é o que nós, como cristãos, como pessoas da terra, merecemos. Porém, o amor dele foi sem explicação, que ele nos tirou, nos dando a vida eterna. Aí o pastor mostra mais que o preço que ele pagou para dá-lo é o preço do seu filho. Esse foi o preço. Se os irmãos observar, o sermão é quase igual ao outro, porém esse aqui está um pouco mais ampliado e com os seus pontos um pouco invertido. Então, o preço que foi pago foi o seu filho sendo entregue na cruz. O próprio Jesus disse que o apóstolo Paulo fala que talvez alguém poderia dar o seu filho por um justo, mas dar o filho por injusto teria que ser um amor muito grande e teria que ser um preço a ser pago muito alto. Quando nós olhamos, irmão, na carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos que o preço que Cristo pagou, o apóstolo Paulo mostra que é superior a qualquer poderes que existe, porque a carta aos Colossenses é um debate contra um pensamento gnóstico que cria que os anjos eram superiores. Então, o apóstolo Paulo, utilizando essa referência a respeito a Cristo, ele mostra que Cristo ele era superior a qualquer poderes celestiais, seja eles bons ou más, que são os demônios que residem nas áreas, nas regiões celestiais, nos ares. Então, o apóstolo Paulo mostra que Jesus ele é acima de tudo isso. Quando você vai em Hebreus, você vê que ele foi o sacrifício perfeito, aquele sacrifício que apagou de vez o pecado, não como o do Velho Testamento que cobria os pecados. O apóstolo, os Salmos até mostra que os pecados do Antigo Testamento eles eram cobertos e não apagados como é hoje através do sangue de Cristo. Aí o pastor mostra mais aqui a parte que temos nessa dádiva. A parte é para todo aquele que crê. Então, ou seja, essa dádiva, esse presente, a parte que nos cabe é crer. É todo aquele que crê, que devotar a fé a Cristo, reconhecê-lo como aquele que morreu, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, e vai voltar para buscar a sua igreja, que ele é Deus no céu, Deus na terra, ele é o nosso representante diante do Senhor, esse é o que tem a vida eterna. Então, mostra que ele teve fé, ele devotou sua fé em Deus. E a certeza de que a possuímos. Bom, isso aqui é uma coisa interessante, essa parte do sermão aqui, que, por exemplo, se eu estivesse pregando esse sermão, eu faria, era uma pergunta, porque existe no meio do povo evangélico, eu estou falando que eu já ouvi isso, bom, de muitos crentes, que não há possibilidade de nós sabermos se somos salvos ou não. Um cristão que ele pensa que ele tem alguma dificuldade de saber se ele é salvo, ele precisa de confessar, buscar o que está atrapalhando a vida dele, que não é tão difícil, ele sabe por que aquilo possa estar acontecendo, e consertar. Porque a Bíblia me dá vários versículos bíblicos para me mostrar que nós somos salvos ou não. Por exemplo, a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória, Colossenses 1:27. O apóstolo Paulo ele mostra que nós devemos nos despojar do velho homem e revestir do novo homem. A palavra despojar ali em Efésios é a mesma palavra para trocar de roupa. Ou seja, quando você chega cansado e retira aquela roupa suja, você vai tomar um banho e veste uma roupa limpa. Ninguém veste uma roupa suja após tomar um banho e deita na sua cama ou deita no sofá. Ele arranca a roupa suja, toma um banho e coloca uma roupa limpa. Isso é revestir o novo homem. Isso garante a salvação. Nesse mesmo texto do capítulo 5 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala que
o Espírito Santo, ele é o penhor da salvação. Penhor quer dizer garantia. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos garantia da salvação. Então, é impossível um cristão não ter garantia da sua salvação. Se ele está tendo esses problemas, ele precisa de confessar para Cristo. Se há algum outro tipo de coisa que precisa ser falado para o pastor, tem que chamar o seu pastor para buscar apoio, conversar, confessar e passar a ter certeza da salvação, porque é muito triste passar uma vida muito grande na igreja. Quando Jesus voltar, nós partimos daqui para a eternidade, não tem uma eternidade com Deus. Eu acredito que isso é uma tristeza muito grande. E o pior, se nós não temos certeza de nossa salvação, como pregaremos a respeito da salvação? Se nós mesmo não sabemos se somos salvos. Que de repente eu estou pregando sobre a salvação e alguém fala, e você? Crê que você é salvo? Aí eu começo a gemer e gaguejar. Aí eu falo, não, ele não é salvo. Se você não é salvo, como que você vai falar para mim de salvação? Se nem você crê. Não estão entendendo? Então, o pastor coloca aqui que é a certeza de que a possuiremos. Porém, existem pessoas que, infelizmente, irmãos, eles ficam nessas dúvidas se eles têm ou não a vida eterna. A Bíblia nos garante, irmão, ninguém é perfeito. Nós estamos falando aqui de perfeição. Nós estamos falando de reconhecimento da graça de Deus em nossas vidas, que é a única maneira de permanecermos de pé e a cada dia nos moldar mais e mais. Então, é para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Ela é uma certeza, é uma garantia. Então, uma das dádivas é essa, é a certeza de que nós possuímos essa vida eterna. Então, é uma mensagem que o pastor coloca aqui do sermão, que vai garantir para a igreja que a igreja que serve a Cristo tem a vida eterna. Então, no outro ponto aqui, o pastor ele usa outro texto. Se alguém tiver alguma pergunta, irmão, faz assim com a mão, algum comentário, algum acréscimo, pode manifestar e falar. Falar a respeito do que os irmãos pensam sobre o sermão. Eu não sei se os irmãos tiveram a estudar a apostila através do PDF, ou que alguns eu vi que hoje receberam a apostila hoje em casa, mas eu tenho utilizado no meu iPad, usando o PDF aqui para poder estudar a apostila. O segundo, irmão, texto é um texto muito conhecido. O pastor até mostra aqui que as próprias palavras dos textos podem formar o sermão, pode formar a divisão do esboço, uma vez que elas se refinam a um tema, eu acredito que seria refiram a um tema principal. Por exemplo, o texto que é muito conhecido aqui, ele tem uma facilidade muito grande de trabalhar com ele, que seria João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma das coisas que nós temos que observar é que ninguém vem ao Pai e não vai ao Pai. E eu já vi pessoas com a Bíblia aberta, chamando para ler o texto, e ele aprendeu, ele não leu, ele aprendeu, de tanto ouvir as pessoas falar, aquilo impregnou a mente dele, ele lê, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o pastor utiliza e coloca o tema que poderia ser o único caminho para Deus. Então, esse seria o sermão baseado em João 14, versículo 6, que Jesus é o único caminho para Deus. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu disse, não requer aqui um conhecimento de todo o contexto da época. Seria bom para poder enriquecer a mensagem, se você entendesse a respeito de que Jesus estava falando ali naquele instante. Aí o pastor divide o texto aqui, ó. Para chegarmos até Deus, iremos. Aí mostra, através de Jesus, aí mostra que é o caminho, através de Jesus, que é a verdade, e através de Jesus, que é a vida. Então, a única maneira de nós chegarmos a Deus seria através disso. É claro que esse sermão, se você conhecer o contexto histórico ali, ele enriquece bem mais a sua mensagem. Se você entender ali que Jesus estava diante do templo de Zorobabel, esse templo ele não era tão suntuoso como o templo de Salomão, mas ele havia passado por uma reforma por Herodes, estava bonito, e Jesus estava fazendo a comparação do templo aqui na terra com o céu, ou a eternidade com Deus, que nós não sabemos onde é. Conhecemos através da vida do apóstolo Paulo que ele foi ao paraíso, ele fala que é o terceiro céu. Alguns teólogos entendem como sendo o céu,
que é o estado perfeito do cristão, o estado intermediário do cristão até ele ter a vida eterna por completo, onde ele estará tendo o seu corpo transformado, a sua alma voltando a esse corpo transformado e ele tendo a vida eterna. A vida eterna, como foi falado no sermão anterior, nós não sabemos qual a dimensão dela. Nós entendemos sobre o novo céu e nova terra, mas nem tudo pode ser pegado ao literal. Nós temos que entender que a eternidade com Deus ela vai além do que a nossa mente possa alcançar. Vai bem acima do que João conseguiu escrever em poucas palavras em Apocalipse. Porém, quando você entende que Jesus ele apresenta como o caminho, a verdade e a vida, como o pastor falou nos sermões anteriores, que não é bom você acrescentar tantos versículos para que a sua mensagem não se perca. Mas você pode fazer algum contraste. Por exemplo, Jesus é o caminho, mas em Provérbios 14 e versículo 12 fala que para o homem ele acha que muitos caminhos são bons, porém eles conduzem à morte, conduzem à perdição. E Jesus é o caminho que conduz à verdade e à vida. Irmãos, uma vez eu preguei um sermão, há muitos anos atrás, eu ainda estava no Brasil, justamente João 14, versículo 6. Porém, eu dividi, como eu falei com os irmãos que Jesus estava diante do templo, e ele estava fazendo a comparação do templo aqui com o céu, por isso que ele fala que, como o templo tinha suas repartições, ele fala que também na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Só vou dar uma explicação rápida aqui, irmão, que Jesus não foi preparar lugar no céu, não, tá? Como muitas pessoas pensam que Jesus foi construir uma casa, que essa casa é muito grande, não. O céu, a Bíblia fala que ele está preparado desde a fundação deste mundo que nós vivemos, ele já estava preparado. Então, a eternidade com Deus já está preparada há muito tempo, porque para Deus não existe tempo e espaço. Deus não vive no tempo de relógio como nós. Para Deus o tempo não conta. Então, o próprio apóstolo Pedro ele faz através de uma linguagem de hipérbole que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ou seja, não tem tempo contando. Então, a eternidade com Deus ela vai além do que nós podemos imaginar. Mas eu pregando esse sermão, eu usei esse texto baseado no tabernáculo. Porque, eu não sei se os irmãos já estudou sobre o tabernáculo, a entrada do tabernáculo chamava caminho. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode perguntar ao pastor Luiz Prestes. A entrada do tabernáculo chamava caminho. O segundo véu, o primeiro véu, que é onde estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição, e o altar de incenso, chamava verdade. E o segundo véu, onde estava a Arca da Aliança, se chamava vida. Agora, por quê? O caminho conduz à verdade, que é a única maneira de nós conhecermos a verdade através de Cristo. Você passa pelo caminho. Quando eu preguei, eu utilizei que o caminho é Cristo, por quê? Para passar no tabernáculo, a pessoa tinha que passar altar de holocausto e pia do lavatório. O que seria o altar de holocausto? Cruz do Calvário. Pia do lavatório era o primeiro local que, quando o sacerdote chegava, se os irmãos observar, o lavatório ele era de bronze. Então, as águas que eram colocadas eram águas bem claras, de maneira que, quando ele chegava naquela água, a primeira coisa que ele via era o rosto dele. Então, ele já percebia que ele precisava de estar limpo. Ali simbolizava a limpeza pela palavra de Deus, conforme João 17. Aí ele entrava no primeiro véu, onde encontrava a mesa dos pães da proposição, que continha 12 pães, que era renovado toda a tarde, indiferente do sacerdote comer ou não, simbolizando as providências divinas e a presença de Cristo sobre a sua igreja. Aí você vai, isso se falava, você passou pelo caminho, que é o holocausto, ou seja, a vida de Cristo no Calvário, a verdade, o caminho que continua sendo pela palavra de Deus. Nós só conhecemos a palavra quando nós encontramos com Cristo no Calvário. Então você passa o segundo véu, o primeiro véu, encontra ali a providência divina através da mesa, encontra o altar de incenso, onde o sacerdote queimava incenso diante de Deus e aquilo cheirava bem as narinas de Deus, simbolizando as nossas orações, conforme Apocalipse 16, e o candelabro, que tinha 7 braços. E esse candelabro, as suas luzes eram acesas durante 24 horas. E isso simboliza a luz do Espírito Santo sobre nossa vida. Então, mostra que através da luz do Espírito Santo, das nossas orações e da providência divina, nós experimentamos a verdade.
nós conhecemos a verdade. E o interessante é que o candelabro, ele tinha alguns, chamado na Bíblia de espevitador, que eram umas varetas, que quando criava em volta daquela luz ali, daquele... sempre cria, quem já viveu em roça, que conhece lampião, sabe que cria um borrão em volta do lampião que ofusca um pouco da luz. É isso simbolizando para nós que às vezes nós deixamos coisas ofuscar a luz do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso nós temos que estar nos renovando a cada dia, arrancando essas crostas e não deixando que a luz de Deus apaga. A Bíblia fala que essa luz nunca poderia apagar dentro do tabernáculo. Nunca poderia. E quando a pessoa conhece a verdade, ele entra no segundo véu, onde estava a Arca da Aliança, que só podia entrar uma vez no ano, onde o sacerdote aspergia o sangue ali diante da tampa do propiciatório, simbolizando a presença de Deus. Isso mostra que, quando nós passamos pelo Calvário, passamos pela unção do Espírito Santo, conhecendo a providência divina, nós podemos sentir a glória de Deus. Porque não há glória sem Calvário, ou seja, não tem como chegar à vida se não for pelo caminho. Então, a única maneira que uma pessoa consegue chegar à vida eterna ou chegar à vida com Deus, se você observar, eu não sei se os irmãos que têm um pouquinho de noção de grego, existem duas palavras no grego para a palavra vida. A palavra bio, que vem de biologia, que vem de vida, e a palavra zoe. Todas as vezes que a Bíblia está relacionada concernente a Cristo e a vida, a palavra ali é zoe, que quer dizer uma vida espiritual elevada. Não está falando da vida física. Então, essa vida que nós adquirimos através de entrarmos por esse caminho que é Cristo, é uma vida espiritual elevada, uma vida com Deus, uma vida eterna, algo que está além do que nós podemos cumprir nessa terra. Então, o pastor mostra aqui que, diante desse tema que Jesus é o único caminho para Deus, é que ele mostra que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como eu falei com os irmãos, através desse caminho você conhece a verdade e a verdade te conduz à vida. Então, é um sermão maravilhoso, bem fácil de pregar. O texto ajuda bastante, o próprio texto, as perguntas que existem no texto, ela nos ajuda bastante a pregar a respeito desse sermão. Ele mostra um outro sermão aqui, irmão, no 2.5. Ele fala do contexto do qual se tira texto, deve ser cuidadosamente observado e com ele relacionado. O pastor quer mostrar aqui, irmãos, que quando nós formos utilizar um texto, nós temos que observar o seu contexto e tirá-lo ali de forma a observar realmente o texto para não criarmos problema com o texto. Porque, de forma alguma, irmão, todo o texto que nós formos usar, mesmo que seja um sermão temático, nós não podemos perder o princípio do que por que aquele texto está ali. Você talvez não vai precisar de discorrer bastante, como eu já falei, para fazer uma exposição do texto, mas é necessário você ter conhecimento do porquê aquele texto foi escrito, para não fazer um pretexto em cima daquele assunto. As razões que hoje em dia, indiferente do sermão, as pessoas, indiferente do tema do sermão, se é temático expositivo ou textual, que as pessoas não têm tido cuidado em saber interpretar o texto e aplicar aquele texto na igreja. Temos visto tantas heresias. Esses dias para trás eu ouvi mais uma nova. Um pastor bem conhecido no Brasil, pregando em João 4, onde Jesus está diante da mulher samaritana, que ele fala para ela que se você me dá água, e ela disse que ela não podia comunicar com ele, porque ele era judeu, ela era samaritana, e Jesus falou, cara, se você soubesse que a gente pede de beber, você me daria água. E ela fala que ele melhor daria água para ela, que jorraria dos ventres dela. Ela vai e fala que ele não tinha como tirar, e ele não era maior do que Jacó, ela não estava nem sabendo do que ela estava falando. Aí, quando Jesus fala, irmãos, que daria água que brotaria do seu ventre, o rapaz conseguiu interpretar, chega a ser doído, irmão, no ouvido, que aquelas águas ali não era água literal. Aquilo era o sêmen de Jesus sobre a vida daquela mulher samaritana. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem colocar escrito, pode escrever dessa forma no YouTube. Pregador que disse que a água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana é o sêmen. Que os irmãos vão ver que é isso. Irmãos, tão ignorância. Porque a palavra sêmen, se os irmãos não sabem, existe na Bíblia. Os irmãos sabiam disso?
A palavra sêmen, e ela, inclusive, ela vem do grego, a própria palavra sêmen, que vem do próprio grego. Quando lá em João escreve, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, se eu não estou enganado, que ele fala que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque ele tem a semente divina, a palavra semente, ele é sêmen. Ou seja, é algo que está dentro de nós que brota vida. O sentido é alegórico. Agora, já lá no capítulo 4 de João, é água mesmo. Jesus está falando de águas que jorram para a vida, no sentido alegórico e não no sentido de doar sêmen para a mulher. Eu não sei como que a pessoa conseguiu fazer uma bagunça dessa com a Bíblia. É para os irmãos entenderem, irmão, o que eu estou dizendo. Quando eu falo as coisas para os irmãos, se os irmãos observar, parece que a minha linha do pastor do Expresso é até a mesma, porque ele tem mais tempo de caminhada do que eu tenho só 26 anos de cristão, vou fazer 27 agora, então eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa, muitas interpretações equivocadas. Agora, hoje em dia, a interpretação equivocada, irmãos, é aceitável. Agora, besterol com a Bíblia já é demais. A pessoa falar que Jesus disse para aquela mulher que ela doaria sêmen para ela, então complica com o texto. Por isso, nós devemos ser cuidadosos com o texto que vamos utilizar para poder ministrar uma pregação, porque é muito perigoso, irmão. Eu falei na aula passada, o que sai da nossa boca tem um alvo, e quando isso entra no coração de alguém, é muito difícil tirar. Vou dar um exemplo, os irmãos, que já ocorreu comigo. Uma vez eu estava dando uma escola bíblica nas igrejas de Assembleia de Deus, no bairro onde eu vivi, no Brasil, e eu sempre pertencia à Assembleia de Deus, mas eu não congregava na igreja do bairro. Eu sempre congreguei em outras igrejas, pastoreei igreja fora do bairro onde eu morava, e, de repente, quando eu entreguei as igrejas que eu pastoreava, eu falei com o pastor que eu ia ficar quieto na minha cidade, no meu bairro, e ia congregar no ministério lá. Então, peguei uma carta, fui congregar no ministério, fiquei quieto na igreja, que ela era 2 minutos da minha casa. E eu andava horas para poder ir na igreja, graças a Deus, fiz com carinho e tudo, mas chegou um tempo que eu falei, eu vou ficar aqui na igreja do bairro. E, com o passar do tempo, me deram oportunidade para trabalhar na igreja, eu fui trabalhando na igreja e virei professor de escola bíblica. E um dia teve uma lição relacionada à escatologia, e nessa lição falava da besta, falava do falso profeta, baseado em Daniel, ali, sobre a visão dos 7 animais. Eu fui explicando, e quando chegou em Apocalipse, eu expliquei que a besta que emerge do mar está relacionada ao anticristo. A palavra besta não tem a ver com animal, tem a ver com o caráter animalesco da pessoa que vai assumir esse governo mundial. E expliquei, falei que o falso profeta seria uma pessoa que estaria aliada com o anticristo, um líder religioso, o anticristo, um líder político e militar. E, de repente, a irmã foi até muito educada, quando terminou a escola, ela me abordou e disse para mim, olha, eu gosto muito do irmão, ela foi bem educada, eu gosto muito do irmão, gosto das escolas do irmão, porém o irmão está equivocado, a besta é sim um dragão que vai sair de dentro do mar. Ela falou do mar mesmo, eu expliquei que o mar ali era multidões de pessoas, estava falando de nações, conforme Daniel fala que os 4 ventos, ele agitava as nações. Então, ela falou, eu respeitei, falei, irmã, eu respeito a opinião da irmã, nós vamos continuar sendo irmão em Cristo, certo? Ela falou, sim, claro. Falei, então, eu particularmente acredito que não é um dragão, que é uma pessoa. Se a irmã acredita que é um dragão, ok. Porém, porque ela aprendeu isso, já era uma irmã já bem de idade para ser minha mãe, então ela aprendeu aquilo que veio de passando de uma pessoa para outra, e não tinha como arrancar aquilo dela mais. Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós ensinamos, com o que nós pregamos, porque aquilo que você fala, principalmente quando a pessoa te tem como padrão na igreja. Por exemplo, você é uma irmã que prega e as pessoas, os jovens, as pessoas têm você como padrão, tudo que você fala ali surte muito efeito na vida dessa pessoa. Se você é alguém que os jovens admirem, sempre está te perguntando coisa da Bíblia, tudo que você falar vai surtir efeito. Então, se você não pesar as suas palavras ou não preocupar em estudar a Bíblia da maneira certa para poder pregar, você vai falar uma heresia e aquilo vai ficar gravado na mente de um jovem, de uma irmã, do irmão, de um novo convertido, e
ele vai levar aquilo toda a vida com ele. Mesmo que ele não entenda, ele vai levar aquilo com ele. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós pregamos. É uma responsabilidade muito grande. Pregar, irmãos, eu costumo dizer, não é status, porque eu prego, tipo assim, eu estou no púlpito pregando, isso não é status. Ser obreiro não é status. Ser pregador, de forma alguma, é status. É responsabilidade a cada dia sobre a nossa vida. É responsabilidade em cima de responsabilidade. Então, o pastor coloca essa observação que nós temos que ser cuidadosos com o texto. Ele mostra alguns textos contêm comparação ou contrastes que podem ser mais bem tratados, ressaltando-se suas similaridades ou diferenças propositais. Inclusive, ele utiliza um salmo que realmente, quando você vê essas coisas que às vezes entram em contraste num salmo, que uma parte do salmo fala uma coisa e a outra parte, às vezes ela corrobora com aquilo que foi falado no primeiro, ou fala contrário. Isso às vezes costuma ajudar a enriquecer no sermão. E o texto que o pastor utilizou aqui é o Salmo de número 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Porém, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para mim, isso é o salmo mais lindo da Bíblia, irmão. Eu sei que tem pessoas que gostam do 23, outros gostam do 91. Os dois salmos que eu mais encanto na Bíblia é o Salmo 1 e o Salmo 15. São os meus dois preferidos. Eu falo de coração, irmão. São os salmos que mais são pesados na Bíblia. É o 15 e o Salmo 1. Então, o pastor, utilizando esse sermão, ele usa o tema sobre o homem bem-aventurado. Isso você, diante desse tema, você pode dar uma explicação o que é ser bem-aventurado, que vai além de ser simplesmente feliz. Bem-aventurado está relacionado não simplesmente com ser feliz, como muitos traduzem a maneira mais fácil de se explicar. Bem-aventurado é feliz, mas bem-aventurado está além de ser feliz. Alguns estudiosos mostram que ser bem-aventurado vem da palavra hebraica asherei e do grego como makarios, que no grego essa tradução ela amplia um pouco mais, que além de você ser feliz, mostra que você é digno de ser invejado quando você é bem-aventurado. É digno de ser invejado. Então, ou seja, digno de ser invejado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Só que aí você vai ver um contraste, como o pastor mostra aqui na explicação em cima, quando há um contraste. Ele só é bem-aventurado quando ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Os irmãos estão entendendo? Não é qualquer homem que é bem-aventurado. Então, se você entende isso, que bem-aventurado é uma pessoa que ele é digna de ser invejado, o pastor mostra sobre dois aspectos do caráter do homem bem-aventurado. Aí o sermão dele se constrói aqui. Sobre o aspecto negativo, ele separa dos que praticam o mal. Se você observar, ele mostra três coisas aqui que estão relacionadas ao mal, que fala bem-aventurado do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ali você vai ter que identificar o que o salmista quer dizer com ímpio. A tradução mais comum que nós ouvimos da palavra ímpio é o não crente. Mas se você observar no texto, não é isso, porque existem pessoas não crentes que são boas, que te respeitam como cristão, que ele vê a sua fé e até admira. Muito que ele não segue, ele admira, eles são honestos, pagam as suas contas em dias, às vezes não tem religião nenhuma, se julga até ateus às vezes, porém se respeita as pessoas. Então você vê que ele é esse sentido da palavra de ser ímpio, não é simplesmente porque ele não é um cristão. A palavra ímpio aqui, ela tem a ver com o sentido teológico, que a palavra ímpio é o contrário de pio. Pio quer dizer pessoa piedosa. E o piedoso é aquela pessoa que respeita, que é devoto a Deus. Então isso é piedoso, alguém que é devoto, que respeita as coisas de Deus. Então o que seria o ímpio nesse contexto? O ímpio aqui é a pessoa que tem prazer em desrespeitar as coisas de Deus, em ser contra as coisas de Deus. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, ou seja, você não presta atenção, não dá ouvido, não quer ficar ouvindo aos desprezos que o ímpio faz das coisas de Deus, as profanações, as coisas que são desagradáveis, que saem da boca dele em relação à religião,
ao cristianismo, à própria pessoa de Deus. Isso é associar-se com o ímpio, é você dar atenção. Hoje em dia, irmão, nós vemos muitas dúvidas em muitas pessoas devido a alguns líderes ou algumas igrejas que têm porcalhado o nome de Cristo, eu até entendo. Porém, mesmo que há falhas nas igrejas, nós não podemos, porque nós somos falhos, nós não podemos aceitar pessoas criticar Deus ou falar do cristianismo de forma abrangente, como se todos fossem iguais. Aqui perto da minha casa tem uma padaria e eu passei um dia no domingo para poder comprar um café e a senhora me viu e tinha uma jovem lá que ela é evangélica. Então ela me cumprimentou, eu cumprimentei com a paz do Senhor e a senhora falou: "Oh, você está indo para a igreja?" Eu falei: "Sim, ela é muito boa na igreja." Eu falei: "Claro, é muito maravilhoso estar na casa do Senhor e adorar o seu nome." Aí ela pegou e falou assim: eu ia na igreja, mas eu parei de ir na igreja porque eu vi muita coisa errada lá. Eu peguei e falei assim: concordo com a senhora, respeito a opinião da senhora, mas se a senhora for procurar uma igreja que tem coisa certa, a senhora não vai encontrar. E o dia que a senhora encontrar, não entra lá não, que a senhora vai estragar ela. Aí ela ficou sem graça. Eu falei: olha, a minha igreja, ela não é perfeita. Sabe por quê? Ela não. Eu falei: porque eu estou lá. Aí ela falou: não, você tem razão. Eu falei: não, não estou falando isso para humilhar a senhora. Eu estou querendo que a senhora entenda que a senhora não pode parar de caminhar com Cristo por causa do homem. Talvez ele falhou, talvez ele fez alguma coisa errada, mas as igrejas não são todas iguais. Falei com ela: a minha igreja é uma igreja que eu amo ela, é uma igreja boa, mas lá tem muito defeito. Eu falei: e um dos defeitos que tem lá, às vezes, parte de mim, porque eu sou defeituoso. Falei com ela. Falei: então, aí ela sentiu, porque ela, na hora ela entendeu: eu não sou perfeito, estou cobrando perfeição de alguém. Então, nós temos que entender isso. Eu não deixei ela difamar e coloquei na consciência dela que ninguém é perfeito. Nós somos errados, nós lutamos para caminhar com Cristo, que se não for misericórdia de Cristo, nós nunca permaneceríamos em pé e estaríamos aqui nessa aula hoje. Então, bem-aventurado, o conselho do ímpio, e o ímpio é esse sentido, é a pessoa que expressa os seus pensamentos negativos às coisas de Deus, que ele tem desprezo pelas coisas de Deus, não é simplesmente o não crente. Nós não ficamos alienados do mundo, nós somos cristãos e temos amigos não cristãos. Eu tenho muitos amigos não cristãos, respeito eles, não vivo no meio deles. Quando se parte para coisas desagradáveis, palavras, seja ações, eu não concordo. Por exemplo, eu estava almoçando outra vez em um restaurante em Everett e, de repente, um rapaz veio com um copo de bebida e sentou na mesa onde eu estava. Eu disse para ele: olha, eu não gostaria que você ficasse na minha mesa com seu copo de bebida. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu sou um cristão, você sabe, isso não pegaria bem para mim. Ele: oh, rapaz, você me desculpa. Ele pegou o copo e falou: não, é que eu queria conversar com você um pouco. E colocou o copo na mesa do lado e ficou conversando comigo. Com o passar do tempo, ele começou a falar alto e expressar para os amigos dele palavras obscenas. Eu falei: ó, se você continuar, você vai dar licença da minha mesa até que eu termine de comer. Porque primeiro, você está me incomodando com seus gritos, falei com ele. E falei: segundo, que as suas palavras não são agradáveis. Ele me pediu desculpa de novo, falou: eu vou levantar aqui, que eu acho que eu já estou meio esquentado já. Levantou. Então, eu não aceito, não aceito pessoa com bebida sentada na minha mesa. Pode ser meu irmão, meu amigo. Por exemplo, se eu fizer uma festa na minha casa, e no caso aqui na América só existe eu da minha família, mas se meus irmãos estivessem aqui e falar: posso levar bebida? Eu falo: não, então não vou. Então você fica na sua casa, que na minha, como cristão, não entra bebida alcoólica. Deixo bem claro para eles: eu não vou compartilhar com o que eles gostam para poder agradar ninguém. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Isso é andar no conselho dos ímpios. Agora, o mais interessante é que, se você observar o texto, quando o pastor mostra aqui que é a separação dos que praticam mal, se você observar a pessoa que ele só vai degringolando com o assunto, ele fala: bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Pecador que também você tem que distinguir, que é o pecador não arrependido, aquele que tem prazer na prática do pecado. Isso, se você sabe disso, isso enriquece o seu sermão. E o que que... Aí, se você observou, olha, primeiro ele anda segundo os conselhos do ímpio. Depois ele já detém no caminho dos pecadores. Ele já para, ele já começa a achar bom. Parece que ele subiu, na verdade, ele não subiu de nível, ele desceu de nível. Ele primeiro começou a ouvir conselhos,
de pessoas não cristãs que desprezam as coisas de Deus, e depois passou a andar nos caminhos de pessoas que têm prazer no pecado. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 1, de pessoas que se alegram com a prática pecaminosa de outras pessoas. É algo até assim absurdo quando alguém alegra com o pecado que ele cometeu, ok, mas ele se alegrar com o pecado alheio é muita felicidade com o erro. Então, o apóstolo Paulo mostra isso em Romanos, capítulo 1. Então, a pessoa, primeiro, ele começou a dar ouvido ao conselho dos ímpios e ele passou a caminhar no caminho de pecadores não arrependidos e passou a sentar na roda de escarnecedores. O que é o escarnecedor? É aquele que zomba com o nível mais baixo daquilo que é santo, com desprezo na ação de Deus, nas obras de Deus, da Bíblia e tais coisas. Então, se torna uma pessoa completamente com a mente cauterizada, contaminada e um descrente de nível muito alto. Então, por exemplo, se você observa, a pessoa chegou ao fundo do poço, ele começou ouvindo, passou a caminhar e depois ele passou a sentar no meio de pessoas que não têm temor de Deus. Isso implica que o temor dele foi embora e ele desviou. Essa é a realidade. Quando nós nos paramos, sentamos junto com ímpios e temos prazer naquilo ali, estamos sem a presença de Deus. É igual acontece, e sabe o pior, irmão? Que quando muitas pessoas perdem a presença de Deus e não entendem que perdeu, eles ficam igual Sansão. Uma das frases mais tristes que eu leio na Bíblia é quando a Bíblia fala que Sansão acordou e pensou consigo mesmo: eu farei como fiz das outras vezes. Aí o escritor vai e escreve assim: porém ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. É impossível alguém que tem o Espírito Santo sentar numa roda de escarnecedor e achar graça com piadas com gracejos imorais. Isso eu falo, irmão, que é impossível. O apóstolo Paulo, ele utiliza duas palavras na Bíblia. Hoje em dia, na Bíblia de versão atualizada, na tradução atualizada, já traz melhor. Mas as Bíblias antigas de João Ferreira de Almeida traz a palavra parvoice e a palavra chocarrice, uma palavra até um pouco feia. Parvoice quer dizer palavra julgada ao vento. O apóstolo Paulo ele traduz essa palavra como a palavra torpe, que quer dizer coisa podre. É o mesmo que você está utilizando, jogando fruta podre sobre alguém, quando você fala coisas desnecessárias. E a palavra chocarrice quer dizer gracejo com conteúdo imoral. Pessoas que, às vezes, utilizam até a Bíblia para poder fazer trocadilhos, ou fazem trocadilhos com nome ou com outras coisas, batem palma, às vezes vê no Facebook, no YouTube ou no Instagram e acha aquilo bonito. Às vezes um colega de trabalho sempre anda com esses gracejos na boca e a pessoa acha aquilo bacana, acha essas coisas legal. Então, irmão, isso é pecado, isso é compartilhar com o escarnecedor, quando ele utiliza, seja coisas do dia a dia ou quando utiliza coisas da Bíblia. Eu fico tentando entender quando as pessoas utilizam a Bíblia para fazer piadinha. Eu acredito que os irmãos já ouviram isso. Ou será que é só eu? Quantos já ouviram fazer assim com a mão? Pessoas utilizar versículos bíblicos ou personagem bíblico para fazer piadinha. Porém, se você falar com ele, me fala da biografia desse personagem que você está falando, eles não sabem. Eles não sabem utilizar a biografia dele que está na própria Bíblia, mas conseguem fazer gracejo imorais com passagens da Bíblia e com personagem bíblico. Quando as pessoas chegam a esse ponto, irmão, você pode saber, ele já está morto espiritual. Ele já está sentado na roda do escarnecedor já faz muito tempo. Então, o homem só é bem-aventurado, de acordo com o tema do pastor, quando ele não pratica essas coisas. Aí ele até mostra aqui, o segundo ponto, que seria um ponto positivo, é a devoção que ele tem à lei do Senhor. Que ele fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele usa assim, porém, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei aqui não estava relacionada somente aos 5 livros de Moisés. A palavra lei ali traduzida para o português daria instruções.
Então, a palavra lei, o seu principal significado quer dizer instrução. Então, aquele que tem prazer nas instruções de Deus. O versículo 3, o pastor não colocou aqui, mas esse versículo ele fecha esse pensamento de maneira gloriosa, que fala, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa e suas folhagens não caem. Os irmãos observam que esses 3 versículos, como eles corroboram um com o outro e enriquecem uma pregação e nos faz ter mais temor de Deus, que nós só conseguiremos produzir fruto na presença do Senhor quando nós fomos bem-aventurados e não praticar essas 3 coisas e buscar a palavra de Deus para poder produzirmos esse fruto. E o interessante é que ele mostra que essa planta ele é plantado junto a ribeiros. O irmão colocou aqui, irmão Wilson, já viu uma mulher usar o termo reportar o pai relacionado com o sexo ilícito terrível. Isso realmente as pessoas, eles falam coisas que não existem, mano. Ficam falando Infelizmente, a falta do conhecimento bíblico leva as pessoas a falar daquilo que não existe. E realmente isso é uma realidade, as pessoas dizer que estão utilizando aquilo que Deus não mandou falar e reportar ao pai relacionamento com o sexo ilícito. Então é muito complicado, bem complicado. Então, o ponto positivo é esse, quando nós temos devoção à lei de Deus, como eu falei, que ao contrário do ímpio, nós somos devotos, nós somos dedicados, nós somos pessoas que nos entregamos a Deus. Ao contrário do ímpio, faz o contraste com aquele que é ímpio, com aquele que despreza, aquele que abomina as coisas de Deus. Então, esse é o ponto positivo. E como eu falei, o pastor não colocou aqui, mas fecharia com chave de ouro o versículo de número 3, que mostra que o crente, quando ele faz essas coisas, ele prospera espiritualmente na presença do Senhor. Ele tem raízes, que ele é plantado, foi Deus que plantou ele. Junto a ribeiros, fala que ele tem nutrição, e devido a ter nutrição, as suas folhas não caem. Os irmãos, eu creio que o pouco que nós temos conhecimento, às vezes, da questão do desenvolvimento de uma árvore, nós sabemos que ela só cai as folhas quando ela começa a morrer. Ela perde a sua força através de quando ela começa a secar o seu caule, perde as forças, ela já não faz mais o processo da fotossíntese e começa as folhas cair, e quando as folhas caem, ela perde completamente a força. Inclusive, em Joel 2, se eu não me engano, versículo 7, fala que quando os gafanhotos atacavam a árvore, eles comiam todas as folhas, ele arrancava a casca e jogava a árvore para o chão. Isso implica que arranca as folhagens, aquilo que cobre a árvore, arranca as cascas, aquilo que dá força para a árvore, e só lhe resta morrer depois. Assim é o cristão que não é plantado junto a ribeiro, mas aquele que é plantado, ele dá o seu fruto na estação certa, nada é precoce na vida dele, ele não preocupa em subir de carga, ele não preocupa em participar de uma coisa da igreja, ele não está preocupado com aquilo, ele espera o tempo de Deus, dar o fruto na estação certa. Isso é esperar o tempo de Deus. E as suas folhagens não caem, ou seja, ele está sempre revigorando, sempre diante do Senhor, com vida na presença do Senhor. O outro sermão que o pastor utiliza aqui é baseado em Atos 19, quando Paulo está em Éfeso, e me parece que em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu vou ler os dois textos para que nós venhamos a ter ciência do que o pastor, do capítulo 15, versículo 10, quando Paulo está finalizando a sua primeira carta aos Coríntios, e em Atos, quando Paulo estava em Éfeso pregando. Atos capítulo 19, versículo 19 e 20, diz assim:
Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam-se 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que o apóstolo Paulo está falando para o povo de Corinto em relação à vida dele e dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Cristo. Ele sendo um apóstolo, ele me apresenta como alguém nascido fora de tempo. Aqui o pastor está querendo falar sobre o ministério que conta, aquele ministério que ele chama atenção, aquele ministério que ele realmente ele faz a diferença. Então, o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 19 de Atos, você vai ver que a pregação de Paulo surtiu efeito ali na cidade, de maneira que as pessoas abandonaram as artes mágicas, queimaram livros de magia, a deusa Diana, ela perdeu completamente a devoção que ali tinha. Houve um grande avivamento ali, se você observar, as pessoas falam que eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo, somente o batismo de João. Possivelmente Apolo era um dos discípulos de João Batista, e ao conhecer Paulo, Priscila e Áquila, ele teve o batismo com o Espírito Santo, passou a seguir a Paulo. Então, nós vemos um ministério que faz a diferença. E aqui no capítulo 15, fazendo o paralelo dos dois textos, nós vamos observar que Paulo ele deixa bem claro que esse ministério fazia diferença porque era pela graça. Então, esses dois textos unidos vai dar o sermão que o pastor mostra aqui, que ele mostra um subtítulo: o ministério que conta deve ter sido um ministério humilde. Aí ele pega o texto de Coríntios e fala: servindo ao Senhor com toda a humildade. Isso mostra, os irmãos sabem o que é humildade, é a nossa dependência total de Deus, é quando nós esvaziamos do todo o nosso eu, daquilo que nós achamos que é, daquilo que nós pensamos que conhecemos, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Ninguém melhor do que ele para ser essa figura que nós vamos ilustrar, que você vê que no capítulo 9 de Atos, quando Paulo converte, se você passar o texto ali prestando bastante atenção, você vai ver que o apóstolo Paulo foi convidado para sair de Jerusalém e para sair da igreja, de maneira que Paulo voltou para a Arábia e passou 10 anos ali, eu creio que revendo toda a lei de Moisés, aplicando Cristo naquilo que ele conhecia da lei, para que ele pudesse pregar o Cristo ressurreto que ele conheceu no caminho de Damasco. E nós vemos que o apóstolo Paulo não tinha tamanha humildade, que nada ele fazia por vanglória, ele não fazia isso por vanglória. Então, o seu ministério é um ministério de humildade, coisa que não deve faltar em nenhum de nós, porque nós estudamos teologia. Eu costumo sempre dizer que a primeira palavra que eu ouvi no curso teológico, o primeiro curso de teologia que eu fiz na minha vida, a primeira faculdade de teologia, eu fui estudar com um professor chamado Sidney. Ele dava aula de teologia sistemática. E ele disse: o fato de você estudar teologia não te torna melhor do que ninguém, só te torna mais responsável. Entenda, você não é mais do que ninguém. E eu nunca esqueci aquilo. Nunca esqueci aquilo que ele me disse. Ele disse, na verdade, para a classe, que ninguém é mais do que ninguém pelo fato de estudar teologia. E isso o apóstolo Paulo, nós observamos que ele chega a dizer que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, ele apresenta, se você vê todas as cartas de Paulo, ele se apresenta como servo. Ele, claro, ele mostra que ele é apóstolo escolhido por Deus, mas que ele era servo. Ele sempre fala: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele nunca iniciou falando eu, Paulo, apóstolo. Ele fala: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo separado por Deus para anunciar o evangelho. Sempre inicia mostrando que ele é servo e não que ele é mais do que ninguém. Então, mostra um ministério de humildade, um ministério fervoroso, com lágrimas. Eu acredito que o fato aqui de lágrimas e que o pastor utiliza, que os irmãos sabem o que é ser fervoroso.
Fervoroso no ministério fervoroso é você não ser uma pessoa negligente, é você ser fervoroso em tudo que você faz. Tudo que você faz com diligência, você faz com fervor, você faz com amor, você não faz nada meia boca. Paulo nunca fez nada com meia boca. Se você observar em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele fala que tudo que nós fomos fazer, que fazemos com fervor, que fazemos com diligência, e Eclesiastes fala que tudo que te vier à mão, faça. Então, ou seja, nós não podemos, irmão, fazer nada por metade. É como eu disse, você não pode preparar um sermão de qualquer maneira. Você tem que ter tempo para poder preparar o seu sermão. É claro que uma coisa que o Espírito de Deus tem isso já aconteceu comigo, de passar um dia ou dois preparando um sermão, e quando eu vou pregar, Deus mudar e aquele sermão ficar ali, eu não pregá-lo. Mas isso, como foi a vontade de Deus, a mensagem veio, o sermão veio, que eu não me perdi no sermão. Mas eu me preparei, orei, preparei aquele sermão e Deus mudou na hora. Não estou entendendo? E já chegou também a ocasião de eu estar na igreja, não sabia que eu ia pregar, e o pastor falou: irmão, fulano vai trazer a mensagem hoje, o senhor está sabendo. E ali, Deus, pela misericórdia, nos ajudar. Então, isso acontece. Mas, por exemplo, se eu estou convidado para pregar daqui um mês, por que eu não vou preparar um sermão, irmão? Se eu estou convidado para pregar daqui um mês, daqui 15 dias, ou pode ser domingo que vem. Eu tenho uma semana quase para preparar um sermão. Então, nós temos que ser pessoas cuidadosas, diligente, fervorosa. Fervoroso é você ser zeloso das coisas de Deus. Isso custava lágrimas do apóstolo Paulo. Aí o pastor vai e mostra um ministério de ensino. Vulo a ensinar publicamente. Ou seja, ele tinha esse ministério de ensino. É claro que nem todos têm, mas uma das coisas que me chama a atenção, que quando ele fala ensinar publicamente, o apóstolo Paulo era preparado para aquilo. Em próprio Romanos 12, como eu citei, que ele fala de ser fervoroso, ele também fala que aquele que ensina, que se esmere no ensino, ou seja, eu tenho que estudar, eu tenho que dedicar, eu tenho que fazer um curso de teologia, eu tenho que comprar livro, eu tenho que investir naquilo. Nós não podemos nunca imaginar que um pastor como Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, pastor Eliseu Gomes, acho que Eliseu Gomes, aquele pequenininho, que o vasto conhecimento que eles têm da Bíblia não lhe custou tempo e dinheiro. Por que não pegar um mais perto de nós, o pastor Luiz Prestes, que, como eu falei, o irmão Zé Carlos até costuma falar que tem a mente transcendental, que parece que a mente dele não está aqui, está em outros níveis. Requer o tempo. Ele estudou, ele dedicou, são, como ele mesmo mostra, são mais de 40 anos de ministério estudando, debruçando em cima de livros e Bíblia e tudo. Então, para ensinar, requer isso. Nós não vamos conseguir nunca ensinar se nós não aprendemos. Então, você só tem como ensinar aquilo que você aprendeu. Então, ele mostra isso, que o apóstolo Paulo tinha esse ministério do ensino e ele dedicava naquilo. Fala que era um ministério de poder divino. Trabalhei a graça de Deus. A palavra graça, nós todo mundo sabemos que é todo o favor de Deus. Então, era todo o favor de Deus que envolvia a vida do apóstolo Paulo. E esse favor, ele se desembocava no poder de Deus na vida dele. Nós vemos no livro de Atos quantos milagres Deus usou o apóstolo Paulo para fazer, coisas extraordinárias que Deus usou a vida dele para realizar no seu percurso do seu ministério, curas, expulsar demônios, libertar pessoas, revelações e tantas outras coisas que Deus executou através tanto dele, que nós estamos aqui falando da pessoa do apóstolo Paulo, os dois textos aqui foi utilizado da vida dele, como também dos demais apóstolos que Deus fez coisas tremendas. Então, um ministério de poder divino, ou seja, o que seria o poder de Deus? A palavra poder, irmão, nós entendemos que é uma palavra grega, todo mundo gosta de falar, que vem a palavra do grego, dunamis, que é a mesma palavra que dinâmica. E nós sabemos que dinâmica é algo que se movimenta, é algo explosivo, e que vem da mesma palavra dunamis, ou dunamis, que vem de dinâmica, de dínamo, melhor dizendo. Que os irmãos, todo mundo sabe que dínamo é o que se utiliza na represa para produzir energia.
quando as águas passam ali, produz energia através do dínamo. Então, a palavra é a mesma. Então, quer dizer que o que seria dínamo? O que seria o poder de Deus? Seria uma capacidade que Deus nos concede para realizar a obra dele com efeitos extraordinários. E isso está para todos, isso não era somente para o apóstolo Paulo, isso não é para pastores que têm supernomes, não, isso é para todos os cristãos. A Bíblia fala assim: "Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão aos que crerem." Ou seja, nós não precisamos de correr atrás de sinais, é o sinal que tem que nos seguir. Hoje em dia nós vivemos numa época onde o povo vive correndo atrás de sinais. As pessoas, o pastor fulano está ali, ele revela não sei o quê, ele cura, ele faz isso, ele faz aquilo. Vai o povão todo para lá. Sendo que a Bíblia ensina que todo cristão ele tem essa autoridade de Deus. Eu falei numa aula passada, foi até a aula que a irmã até comentou aqui, que nós estudamos sobre as epístolas paulinas. O apóstolo Paulo ele ensina que o poder conferido à igreja de Cristo nessa terra pelo Espírito Santo é o mesmo poder que Deus conferiu ao ressuscitar a Cristo. Agora você imagina o poder que Deus empenhou para ressuscitar o seu filho, que é o nosso Salvador, é o mesmo poder que ele entregou à igreja. E nós não sabemos usar a arma que Deus nos deu. E o apóstolo Paulo tinha esse poder manifesto na vida dele. Um ministério fiel, que ele fala que jamais deixou de anunciar o evangelho. Isso fala de fidelidade à palavra de Deus. Ele foi alguém que... Ele até tem até um outro texto que ele fala que ele não poderia deixar de falar daquilo que ele foi incumbido, que é anunciar o evangelho. Martinho Lutero, ele chega a expressar essa passagem que o apóstolo Paulo fala, ele diz que anunciar o evangelho é um compromisso que nós temos como que um mendigo que acha comida e ele sacia sua fome e ele se sente na obrigação de levar para os seus amigos que também são mendigos e que estão na rua com fome como ele, e ele compartilha comida com aquelas pessoas. Isso implica que nós não podemos trancar dentro de nós esse evangelho tão poderoso que nós recebemos. Então, sermos fiéis em anunciar esse evangelho também. É isso que o pastor quer mostrar. E o ministério de trabalho, ele fala: trabalhei muito mais do que todos eles. É claro que o apóstolo Paulo aqui não está desfazendo dos demais apóstolos. É como surgiu dentro da igreja de Coríntios essa questão dos 12 apóstolos. O apóstolo Paulo está querendo mostrar que entre os gentios, como ele sendo apóstolo dos gentios, ele fez mais do que os demais apóstolos. Isso está lá em Atos, quando em Atos fala, no capítulo 15, que Pedro disse que ele ficaria, os apóstolos, ficaria com o ministério com os judeus, e o apóstolo Paulo, mas Barnabé ficaria com o ministério entre os gentios. Irmão, só me dê um momento aqui, só para me conectar o cabo do meu computador aqui, porque senão daqui a pouco cai minha conexão, que a bateria... Agora sim. É porque eu tinha emprestado meu computador para um amigo meu e ele não levou o cabo, então eles usou bastante o computador lá. E eu não tenho, ainda bem que anunciou aqui, que eu não estava nem percebendo, que fica sempre conectado. Então, isso é trabalhar para Deus, é você dedicar a sua vida nesse ministério de trabalho. Irmãos, se tem uma coisa que, principalmente para os pregadores, ou para quem estuda teologia, para quem está ouvindo com alguma coisa na igreja, é realmente trabalhar para Deus. Então, o pastor mostra aqui que, através desses dois textos, fazendo esse paralelo, o ministério que faz a diferença, esse é o ministério humilde, fervoroso, o ministério de ensino, o ministério de manifestação de poder, uma fidelidade nesse ministério, somente anunciar a palavra, e está sempre trabalhando, movendo para o reino de Cristo. Nós estamos quase terminando. No 2.9, fala assim: ao terminar a discussão do sermão textual, nós temos um esboço em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você observará neste exemplo que, de acordo com a definição do sermão textual, as divisões são tiradas inteiramente do próprio texto. Ou seja, você vai utilizar esse texto
e dali mesmo você vai criar o seu sermão. Se não me falha a memória, eu vou abrir aqui, o pastor coloca aqui, ó. O texto é esse. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O sermão, o pastor coloca o tema como Salvador de pecadores. Esse seria o tema baseado nesse texto, que Cristo é o Salvador dos pecadores. Ele é o Salvador dos pecadores. Então, seria esse o tema. E ele divide o sermão, ele coloca um subtítulo sobre as características do nosso Salvador. Então, ele vai mostrar, o tema seria que ele veio salvar todos os pecadores, mas o subtítulo seria que mostrar as características desse Salvador baseado no texto. Então, ele mostra que ele é um Salvador perfeito. Isso implica que não há sombra de dúvida nele, não há mancha, não há nada que possa causar alguma imperfeição nesse Salvador. Ele é perfeito em tudo. Se você for fazer alguma comparação do como era o culto no Velho Testamento em que ele representava Cristo, você vai ver que havia maior perfeição até naquilo que era representativo a Cristo. Então, ele era perfeito por quê? Porque ele nunca conheceu o pecado. Ele viveu na terra durante 33 anos e meio aproximadamente, sem conhecer o pecado. Ele cumpriu toda a lei e toda a lei se cumpriu nele. Isso nós falamos da lei dos 10 mandamentos, a lei cerimoniais que se cumpriram nele. Então, mostra que ele é um Salvador perfeito. Não há nada nele que possa tirar essa perfeição dele. Um Salvador vicário, a palavra vicário quer dizer substituto. Então, ele é um Salvador que substituiu a minha vida e a sua. Nós que deveríamos morrer, ele morreu em nosso lugar. Ou seja, ele ocupou o lugar que era meu e seu, que era de morte. Então, isso quer dizer vicário. Isso é o que o pastor quer mostrar, que ele substituiu a nossa morte na cruz. E é um Salvador que justifica. Nós estudamos aqui uma vez, o pastor explicou a respeito da justiça de Deus sobre as nossas vidas, como que ela é aplicada. Quando nós estudamos a respeito das epístolas paulinas, que a nossa vida como salvação tem um processo. Primeiro somos justificados, somos santificados e somos glorificados. A glorificação ainda ela requer uma visão escatológica, porque ainda não estamos na eternidade, só estaremos glorificados quando estivermos na eternidade. Porém, nós estamos hoje vivendo no processo da santificação, mas nós somos justificados. Como somos justificados? O pastor, na época, até perguntou, os irmãos explicaram o que é justificação. O termo mais básico de justificação, ela é uma palavra extraída do campo jurídico, que é uma palavra que os juízes usam para demonstrar quando uma pessoa foi justificada do crime que ele cometeu. Isso implica que ele foi justificado, mas, na linguagem de policial, a capivara dele está lá. Os irmãos estão entendendo? É igual, por exemplo, você deve uma conta no banco de $5.000 e, de repente, você não está conseguindo pagar, o banco diz para você, olha, nós vamos perdoar a sua dívida. Perdoa a sua dívida. Agora vamos ver a realidade. Teremos mais crédito nesse banco? Então, assim foi com Deus. Nós reconhecemos que nós fomos justificados, mas não pelos nossos atos. Não tínhamos crédito para sermos justificados. Foi pelo ato de Cristo. A nossa justificação, ela foi contada com a justiça de Cristo. Por isso o pastor mostra que é um Salvador que justifica. Ou seja, a ira de Deus deveria estar sobre o homem, porém a justiça de Cristo foi contada sobre nossa conta, nossas vidas, ela foi depositada na conta de cada um, de maneira que nós não tornamos justo no sentido de que você é justo, que nunca mais erra, mas você se tornou justo naquele ato dos seus pecados passados, de tudo que você cometeu antes de aceitar Cristo, já não contou mais a partir do dia que você aceitou Cristo.
Não, aquilo ali ficou no passado, foi colocado na conta de Cristo na cruz do Calvário a partir do momento que você aceitou Cristo. Então, por isso ele é o nosso justificador. E hoje em dia, além de tudo, de ser o nosso justificador no ato, ele é o nosso mediador diante de Deus, que está, o apóstolo Paulo fala que ele está constantemente diante de Deus, sendo mediador entre Deus e o homem. Esse mediador está relacionado ao que ele nos purificou de nossos pecados e nos elevando a ter comunhão com Deus. Os irmãos lembram quando eu falei que Jesus não foi preparar um lugar, casa? Quando o sumo sacerdote ele pegava o sangue do animal e levava na arca, diante da arca da aliança, ele aspergia ali sobre as quatro pontas do altar, da arca da aliança, melhor dizendo, e esse sangue era colocado sobre a tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório era a tampa, ou melhor, o propiciatório era a tampa da arca. Esse propiciatório, ele representava Cristo. Se você observar, dentro da arca existia a vara de Arão que floresceu, um pote de maná que nunca envelheceu. Isso é interessante porque Deus falou que se alguém colhesse além do que conseguiria comer e guardasse no outro dia, daria bicho, como deu bicho no outro dia. Mas aquele pote de maná permaneceu por muitos anos ali sem dar bicho. Isso é para nós vermos como é estar na presença de Deus. E tinha a arca, a tábua dos 10 mandamentos lá dentro. A tábua dos 10 mandamentos era a única coisa que provocava a ira de Deus, porque nós não conseguimos, irmãos, cumprir os 10 mandamentos. Por exemplo, se for falar, ó, eu nunca matei, ok? Nunca tirei uma vida. Mas será que eu já assassinei algum irmão na igreja, tendo ódio dele? Que Jesus ensina que, se nós tivermos no coração ódio do nosso irmão, já cometemos assassinato. Ah, eu nunca traí minha mulher, eu nunca traí meu esposo. Mas será que já tivemos algum pensamento impuro com alguém que não seja o nosso cônjuge? Os irmãos veem que os 10 mandamentos interpretados com Jesus vai além da lei de Moisés. Então, isso implica... Aí vem o mandamento que é o foro íntimo, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu só conheci que eu pequei porque eu conheci a lei. E a lei disse não cobiçarás, e eu cobiço constantemente. Então, a lei só revelava que nós somos pecadores. A lei nunca foi plano de salvação. A lei revela que nós somos pecadores. Então, a tampa do propiciatório, ela tampava a lei, mostrando que a ira de Deus era placada sobre a tampa do propiciatório. Concernente a Cristo sendo essa tampa do propiciatório, quando ele aplicou em nós a justiça dele, a ira de Deus foi aplacada. Martinho Lutero chega a dizer que a lei não salva ninguém. A lei nos conduziu Cristo à cruz e a lei ensinou o caminho do homem para a cruz, para que o homem pudesse conhecer a Cristo. Por isso que a lei foi dada. A lei ela mostra que nós somos deficientes, nós precisamos de um Salvador perfeito. Então a lei te conduziu a Cristo, lá na cruz do Calvário. Quando você aceitou a Cristo, foi justificado, Jesus te conduz à lei novamente, para que você seja santificado. Santificação é um processo que nós adotamos, um estilo de vida que nós rejeitamos aquilo que desagrada a Deus para nos aproximar mais de Deus. Então, isso é estar justificado. Então, o sermão mostra isso, que ele é um salvador de pecadores, porque e mostra as características de Salvador. Ele é um Salvador perfeito, nele não há nada de imperfeição. Ele é vicário, porque ele foi substituto, e ele é um Salvador que justifica, porque ele aplicou a sua justiça sobre nós. Paramos, irmão, no sermão, no ponto 3 do sermão textual, e aqui o pastor apresenta mais alguns sermões. Se os irmãos tiverem alguma coisa para acrescentar, para poder perguntar, porque nós temos mais 10 minutos para terminarmos a nossa aula. Então, eu gostaria de saber se os irmãos têm alguma coisa para falar. Os irmãos só abrir o áudio e apresentar o que você tem para perguntar ou para poder acrescentar no assunto de hoje. Alguma dúvida? Está tudo bem explicado? Creio que o pastor deixou o sermão muito fácil aqui. Está bem fácil. Muito bom. Eu achei que eu vou até utilizar algum dos sermões do pastor aqui para poder pregar aqui.
O sermão dele está bem rico. Se irmão observar, eu estou pregando mais o sermão dele do que utilizando o sermão dele para pregar aqui. O sermão está bem rico, o sermão dele. Então, os textos são bons. Aqui está explicando como você divide o sermão. É claro que o seu sermão pode ir além do que é só um esqueleto que o pastor apresenta. Por exemplo, aqui onde ele fala que a característica do Salvador. Então, você pode explicar um pouco sobre o que é característica. Aí você tem o primeiro ponto, ele é um Salvador perfeito. Então, você pode colocar os seus subpontos ali para ampliar mais a sua mensagem. Ele é um Salvador vicário. Você pode explicar, além do que é vicário, colocá-lo em alguns subpontos. E sobre o Salvador que justifica, colocando também alguns subpontos para poder enriquecer mais o sermão. Isso, claro, de acordo com o tempo que você tem para pregar. Hoje em dia, nós não temos muito tempo para pregar nas igrejas. É um pouco triste. É aquela cantarola que nunca mais acaba e a pessoa prega 15 minutos, 20. Isso quando prega. Existem algumas igrejas que nós não podemos tirar os méritos, que ainda dá 1 hora para o pregador, que eu acredito que é um tempo excelente para um pregador pregar e ministrar no final, sem enfadar ninguém e pregar. Mas só não enfada quando ele prega a Bíblia, que quando o cara prega aquelas mensagens parecendo espada, aí a pessoa fala, mas não é porque ela corta muito, não, é porque ela é longa e chata. Então, isso cansa o povo. O pregador tem que ser objetivo, trazer uma mensagem bíblica e que o povo possa se alimentar. Isso trará capacidade que o povo tenha prazer de ouvir a mensagem do pregador, seja ela de exortação, edificação ou consolo, mas o povo vai ter prazer em ouvir quando ele observa a maneira que a pessoa discorre o texto e o sermão que ele está utilizando. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Não? Todo mundo entendeu o que foi falado? Vamos tirar a nota 10 no trabalho, porque essa aula é de trabalho, tá? Inclusive, quem não fez a prova na chamada que o pastor deu na última aula, como eu já disse, ele disse que não vai dar segunda chamada, vai ser trabalho, então vai ter 2 trabalhos para fazer. Já tem que adiantar o primeiro trabalho. Eu não sei se as irmãs que me disseram na semana passada que não participou da prova, se entrou em contato com o pastor. Eu espero que entre em contato com o pastor para poder saber sobre o que trabalho será feito para recompensar o dia que faltou na prova. Amém? Bom, vamos agradecer ao Senhor. Gostaria de pedir ao nosso irmão Wellington para estar orando e agradecendo a Deus nessa noite. Amém, oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai amado, por esse momento, Senhor Deus, está aqui, meu Pai, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, dessa porção maravilhosa, Senhor Deus, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor Deus, que estão presentes nessa aula, e aquele também que não pôde participar esse dia, meu Pai. Abençoe a vida do nosso evangelista Kleber, Senhor Deus, que o Senhor venha usar poderosamente a vida dele, venha dar mais entendimento da Tua palavra, para ele venha nos trazer, meu Pai, coisas novas, Senhor Deus, da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço, meu Pai, abençoe essa semana, meu Pai, de cada um irmão, da vida do pastor Luiz Prestes também, meu Pai, a família dele, dos pessoal que está tendo aula hoje também, meu Pai, do bacharel, abençoe toda a vida deles, em nome de Jesus, Senhor Deus, e nos capacita cada vez mais. Viemos aprender, Senhor Deus, cada dia mais, meu Pai. Cada porção que é feita aqui, meu Pai, que é falada aqui, meu Pai, que nos ensina, que o Senhor venha nos usar, meu Pai, para está falando, meu Pai, da tua igreja para ministrar a tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, eu te agradeço, Deus de já, meu Pai. Nos dê uma boa noite de descanso, meu Pai, que o Senhor venha nos usar poderosamente, meu Pai, durante essa semana, na tua casa e no lugar onde nós passarmos, que as pessoas venham ver a diferença que temos, meu Pai, que sempre representando o Senhor em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, te agradeço, Deus de já, meu Pai. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Deus tenha uma excelente noite. Amém. Na paz de Cristo. Fiquem todos Amém. na paz. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa semana. Boa noite.